Eu peço a vocês, eu vou ler mais uma vez a nota que eu repercuti agora há pouco no Twitter, convidando-os todos a que estejam conosco também no Twitter e no Telegram para acompanhar as notícias em tempo real. Observei o discurso do presidente russo Vladimir Putin com atenção e analiso em 3 vertentes principais. 1. As questões territoriais merecem ser observadas sob um único prisma. Os aspectos da admissibilidade de autodeterminação devem valer indistintamente. A aplicação relativa à Convenção de Montevidéu e seus 4 pontos principais não pode escolher países ou povos simpáticos às agendas de grupos poderosos da vez. Vide a questão kosovar. A questão kosovar que ocorreu recentemente aí e envolveu os interesses da Sérvia, da antiga Iugoslávia, e da OTAN, que patrocinou os interesses dos grupos albaneses no Kosovo. E sua interpretação por Washington e Londres. Entendo que os povos dos oblastos de Zaporídia, Kherson, Lugansk e Donetsk têm o mesmo direito de viver em paz e segurança. E ainda, por exemplo, inegável a extensão da aplicação à população armênia da República de Nagorno-Karabakh, ou a região da Transnistria, por coerência, analogia e princípio. No popular, pau que bate em Chico, bate em Francisco. Não há que se escolher ou elencar aqueles que têm o direito a privilégios em função de sua natureza de poder momentâneo. 2. No que tange às questões de imposições culturais, pelo presidente Putin referidas, estou de pleno acordo. Não há possibilidade de admitir a imposição de uma agenda exportada pela cultura anglo-saxônica e que ela possa ser imposta a culturas milenares, exortando outros povos a abrir mão de sua história, religiosidade e tradições que remontam a séculos. 3. Consequências militares são esperadas, visto que os players globais envolvidos nesta contenda possuem amplo e reconhecido poder dissuasório. Se não houver uma célere disposição para a negociação das partes, o risco de escalada, com consequências imprevisíveis, é mais real do que nunca. E também quero colocar, honestamente, o contraponto à maneira com a qual, eventualmente, esses referendos foram realizados, mas há alguns indícios, vide a votação do Yanukovych, né, nas eleições em que os ucranianos evidenciaram essa divisão entre leste e oeste, do ponto de vista étnico, cultural, de influências e tudo mais, inclusive de poderosos lobistas, que muito provavelmente, mesmo em não havendo uma ocupação civil-militar, as populações dessas regiões optassem por fazer parte da Federação Russa. É essa a minha perspectiva. O que não deixa, não faz com que eu deixe de ouvir, de novo, como princípio basilar, o contraponto. É importante que haja o contraponto nessa situação toda que nós estamos discutindo. Veja bem, essa questão de invasão territorial, Carlos Soares, que você suscita, nós podemos e devemos discutir. Mas eu entendo que o mesmo deveria valer para o Iraque, para a Síria, para a Líbia, para o Sudão, para o Afeganistão, para a antiga Iugoslávia. Destart, nós temos que ter premissas civilizadas efetivamente e não guerra de propaganda. Então, simpatias e antipatias a priorísticas, elas não vão contribuir para o debate. Não vão contribuir para o debate. Tá? Nós precisamos compreender a coisa sob a crise gravíssima que vive a Organização das Nações Unidas, como uma organização instituída a partir do desfecho da Segunda Guerra Mundial e cuja legitimidade hoje é contestada por muitos, cuja arbitragem das organizações multilaterais no guarda-chuva da ONU é de tal sorte que nós tivemos a revelação que o Iraque tinha armas de destruição em massa que não possuía. Nós temos revelações, muitas vezes, aí em relação a projetos nucleares que estariam sendo desenvolvidos por países ABCOD, que quando nós vamos aos fatos, efetivamente, trata-se de propaganda. Né? Então, o que está faltando são organizações multilaterais competentes, pessoas com capacidade de que bem intencionadas, e eu acho que é isso, esse é o ponto que nós vamos tocar aqui, gente, pessoas bem intencionadas que possam, na realidade, nos dar a impressão de que o que vale para um vale para outro. Esse é o grande ponto que a gente tem que discutir, pessoal. Esse é o grande ponto que a gente tem que discutir. Porque, no mais, nós vamos ficar à margem de propaganda. Nós vamos ficar à margem de propaganda, e isso não vai contribuir para a evolução da nossa sociedade. Agora, quem está chegando aqui e está muito preocupado com os desdobramentos nessa sexta-feira,
Eu quero dizer que a fala do Putin incorporou os 4 oblastes, isso de forma muito objetiva, tá? Para o pessoal que talvez não tenha aí muita familiaridade com a questão e está preocupado com a possibilidade de um conflito, de um confronto nuclear. Nós temos a seguinte situação nesse momento. 4 oblastes nos quais os referentes foram realizados, incorporados unilateralmente à Federação Russa. Fala do Putin, que fala sobre a guerra cultural, que fala sobre a utilização prévia de armamento nuclear pelos Estados Unidos, sugerindo que ele também possa fazê-lo em razão da necessidade de encerrar o conflito ou de gerar uma capitulação por parte dos ucranianos, e a reação da Ucrânia, que nesse momento é o pedido de ingresso instantâneo à OTAN, né, de aplicação célere. Eu quero ver como é que vai reagir a OTAN, sob o ponto de vista oficial. Extraoficialmente, certamente, eles estimularam essa declaração. Obrigado, Kaique Venturani. Mas como Stoltenberg vai reagir em Bruxelas, como Liz Truss vai reagir em Londres, como Biden, como Macron, como Scholz vão reagir a essa declaração. Esta é a situação que nós estamos vivendo nessa sexta-feira, dia 30 de setembro. Nós temos a perspectiva de um conflito que é de caráter generalizado e muitos pontos de tensão no mundo. Há uma tentativa que nós não podemos negar de promoção de insurreição, de primavera dentro do Irã. O governo da China já alertou. Cazaquistão, Irã, a própria China, a própria Rússia, regiões do Cáucaso Norte russo, elas estão todas, tanto no meio como no Extremo Oriente, sob o manto de uma ameaça de distúrbios promovidos a partir de insatisfações ou pseudo-insatisfações internas. Essas pseudo-insatisfações internas, elas sempre são movidas a partir de algum dado real. Eu sempre falei sobre primavera, revolução colorida, dizendo que uma revolução colorida ela tem justificativas com base em ressentimentos reais e gerados a partir de fatos reais e outros anabolizados, outros criados, outras invenções, né?